Unidade 3. O território brasileiro. Características gerais e econômicas. Aula 12. Revisão e avaliação. Olá, boa tarde a todos vocês, boa tarde professores, boa tarde a todos os alunos aí da EJA, primeira fase do ensino médio. Estamos aí na nossa unidade 4, nas nossas aulas de geografia, quase acabando nas nossas aulas aí. Já estamos na aula 15 das 17 aulas de geografia e a gente vai continuar nossas aulas aí sobre população mundial, população brasileira. Nessa aula a gente está falando sobre o Brasil, né? População do Brasil, características, algumas diferenças, como a gente pode analisar a população brasileira. Agora a gente vai falar de uma característica muito interessante que é brasileira, né? Especificamente brasileira, que é a questão da diversidade étnica relacionada à chamada miscigenação. Hoje a aula vai falar de miscigenação, de mistura, um que ficou com outro e tudo mais. A gente vai ver aí algumas informações aí nesse sentido. Antes disso, a gente vai revisar o que nós vimos na aula passada. Na primeira aula, nós verificamos a questão da estrutura da população brasileira, a organização, a distribuição, né? Os aspectos demográficos de maneira geral, quando a gente vai analisar a população do Brasil. A gente verificou, por exemplo, com relação à densidade demográfica aqui no Brasil, o nosso país, como ele é muito grande, vai ter áreas ali, né, onde vai ter uma concentração maior do que em outras. Como é o caso ali do litoral brasileiro. Verificamos ali o Nordeste, Sudeste, Sul brasileiro, muito mais populosos do que áreas aqui do Norte, né, do Norte, alguma parte do Centro-Oeste brasileiro. Então vai ter essas desigualdades também nesse sentido. Áreas onde tem muitas pessoas morando e áreas onde tem poucas pessoas morando. Nós verificamos também sobre a transição demográfica que ainda está acontecendo aqui no território brasileiro. Vocês analisaram algumas pirâmides etárias, que inclusive foi tema da nossa aula síncrona, né? Como que funciona uma pirâmide etária. E aqui no Brasil a gente observa uma mudança cada vez maior na estrutura com relação à idade da população. A gente observava há uns 50 anos atrás um número muito maior de jovens. Hoje em dia esses jovens cresceram, se tornaram adultos e tiveram menos filhos, né? Cada vez mais aqui no Brasil está tendo menos filhos, fazendo com que essa pirâmide, né, a base da pirâmide fique menorzinha. Então já é uma estrutura diferente que a gente observa de 30, 40 anos atrás para o que está sendo hoje em dia aqui no Brasil. Isso é que a gente chama de transição demográfica, né? Essas variações que vão ocorrendo entre faixas etárias diferentes, né? Que vai mudando, modificando. No mundo todo isso aconteceu, países da Europa têm uma pirâmide etária bem diferente de outras, como a do Brasil ainda. Verificamos também com relação ao produto interno bruto do território brasileiro, que em 2015, né, chegou quase 6 trilhões ali de reais, né? Então a gente observa que o Brasil ele ainda é um dos países com o maior PIB do planeta, né? São uma das maiores economias do planeta. Só que se a gente for levar em consideração que o Brasil já chegou a ser a 6ª maior economia, superando até o Reino Unido, por exemplo, né? A gente vê que o Brasil produziu bastante e com o passar dos anos o Brasil teve essa baixa, né, em relação a outros países como a Índia, o Reino Unido, a Itália, superaram o Brasil na questão de produção de riqueza. Então teve vários fatores ali relacionados a isso. E verificamos também que o índice de desenvolvimento humano no Brasil ele ainda é considerado, né, não é considerado tão alto, porque está em média ali de 0,75. Lembrando que esse índice de IDH ele vai de 0 a 1. Quem estiver mais próximo de 1 é considerado um país com IDH alto, né, bem alto. Quem estiver cada vez mais distante do 1 significa aí que está com um índice bem baixo. Isso reflete na qualidade de vida, saúde, emprego. Vocês verificaram, inclusive, uma comparação entre alguns municípios aqui do Amazonas, né? Como é o caso ali de Anori, tem um IDH ali de 0,5, né? Em comparação com o Manaus, que está em outro nível, né? Está ali por volta de 0,7.
e ocorrem essas variações. Tem outros municípios, né, do Amazonas que têm IDH ainda menores, né? Essa foi a nossa revisão da primeira aula. E agora sim, a gente vai falar sobre população brasileira, verificamos dados, números, gráficos. Agora a gente vai falar de pessoas, de histórias, de mistura. Vai ser muito interessante agora essa segunda aula. A gente vai começar agora com o nosso desafio do dia. E aí, você conhece as características dos seus antepassados? A cor deles, a qual etnia ele pertencia, a nacionalidade, a cultura. Quais são? Façam aí um levantamento, né, de como é o pessoal aí da turma de vocês. Professores também, por que não? Fica aí o questionamento para vocês. Sobre o processo de composição da população brasileira até chegar, né, como nós somos hoje em dia. Né? Boa parte de nós tem descendência de pessoas que têm cores diferentes, têm referências diferentes, a gente até que é de outros países, né, por exemplo. Um indício disso é, por exemplo, os nossos sobrenomes. Né? Nossos sobrenomes, o que está nos nossos documentos, diz muito sobre as nossas origens. Uma pessoa que se chama, tem um sobrenome de Oliveira, por exemplo, tem referência em alguma família, né, que vai de uma nacionalidade diferente ali. No caso do Oliveira, portuguesa, né? E vários outros sobrenomes dão essa dica, né, de onde a pessoa vem, né, quais são os seus antepassados. Será que vocês já fizeram essa busca, essa procura aí com relação aos antepassados de vocês? Ou será que é um assunto que não interessa? Deveria interessar, porque o que nós somos hoje em dia é reflexo de todo um processo de mistura, de todo um processo de reconhecimento e todo um processo que a gente chama de miscigenação. A aula de hoje ela vai falar sobre esses processos, né, de miscigenação, de mistura sexual em relação a pessoas de etnias diferentes, né, de referências diferentes, onde, né, pessoas de referências diferentes acabaram ficando umas com as outras, né, fazendo os filhos ali e transformando no que nós somos hoje em dia. Nós somos o resultado dessa mistura toda que aconteceu aí. A gente vai primeiro, antes de seguir com a nossa aula, falar uma coisa muito importante que é com relação a alguns termos que hoje em dia não são mais utilizados. Há um termo que não é mais tão utilizado, que é o termo raça, como a gente vai ver agora na primeira imagem da nossa aula de hoje. Na primeira imagem da nossa aula de hoje, né? Que é exatamente essa relação entre os termos raça e o termo etnia. Isso aqui para a gente iniciar a aula de hoje. O termo raça, gente, ele não é mais utilizado de maneira assim total, principalmente pelas pessoas que estudam, fazem análises sociais, políticas, antropólogos. O termo raça, ele não é utilizado nesse sentido quando a gente vai analisar a população. Porque o raça ele é um termo que traz muita coisa da biologia. Ah, aquele cachorro é daquela raça, aquele gato é daquela raça. Não dá para dizer hoje em dia que uma pessoa é daquela raça, porque todas as pessoas do mundo pertencem, né, ao mesmo tronco biológico. Né? Todo mundo é da mesma espécie biológica, que é a Homo sapiens sapiens. Né? Então todo mundo é Homo sapiens sapiens. Então vai ter toda essa característica aí da mesma espécie. O que a gente pode falar, o que deve ser dito hoje em dia? Né? O termo etnia, ele é mais utilizado, referência étnica, né? Ascendentes étnicos, etnia, características étnicas. É um termo mais aceitável hoje em dia quando a gente vai analisar uma população, né? Que traz aquela questão da origem dela, seja de onde ela veio, ou das características dos locais de onde ela veio. Ou traços culturais comuns, né? É de uma comunidade indígena, faz parte daquela etnia, ou são descendentes de descendentes de árabes, que têm características étnicas próprias. Então o termo etnia ele é mais utilizado, ok, pessoal? Então vamos abandonar, principalmente na construção dos textos, das redações e etc. Tudo bem que é um processo demorado, mas a ideia é excluir o termo raça, deixar o termo raça apenas lá na questão biológica. Durante muitos anos o termo raça foi utilizado, nossas gerações, né, as gerações anteriores aprenderam a usar o termo raça,
normalmente. Mas assim, hoje em dia, socialmente falando, já não é mais tão aceitável, né, o termo raça, e sim o termo etnia. Vamos falar então do Brasil. A gente tem países no mundo todo que têm características próprias. A gente pode dizer que um país assim, ele vai ter traços étnicos muito parecidos entre si, né? Mas no caso do Brasil, a gente observa uma coisa muito diferente, que é o fato do Brasil ser um país multiétnico, ter muitas referências. Tem muitas referências étnicas no território brasileiro, né, que formaram a nossa realidade, nossa característica étnica aqui no território brasileiro. Então a gente não tem a população do brasileiro, a população brasileira, ela não é igual por todo o território, né, ela não tem as mesmas características étnicas. É todo um processo que ocorreu desde o começo da exploração, da colonização brasileira, lá no século XVI. Então a gente observa que o Brasil ele é reflexo de pessoas que têm referência europeia, que têm referência negra, que têm referência indígena. Esses são os três principais grupos étnicos que formaram o território brasileiro. Ali na imagem a gente está observando uma obra de arte muito conhecida, né, que é da Tarsila do Amaral, a obra Operários, e que ela traz justamente isso, um país já se industrializando, mas com as características que na época dela e até hoje em dia, já não dá para dizer que o Brasil é de um único grupo étnico, e sim, o Brasil foi formado, a história do Brasil está diretamente relacionada a essa mistura sexual que aconteceu entre essas três referências, né? Entre essas três referências. A gente observa essas três referências étnicas, né, com relação a isso. Né? Com relação a isso, o indígena, o negro africano e o branco europeu, que é onde nós vamos pautar ali a nossa aula de hoje, ok, pessoal? Então todos nós temos alguma referência em pelo menos 2 ou 1 desses grupos étnicos aqui no território brasileiro. A população indígena, a população negra, a população branca. E essa mistura é muito difícil aqui no Brasil dizer que uma pessoa é apenas, né, descendente de portugueses, é descendente de alemães. De maneira geral, claro, porque existe, mas de maneira geral o Brasil é essa mistura toda. Vamos observar como é que está organizada a população do Brasil de acordo com o censo do IBGE. Vamos lá acompanhar. Então, a gente observando aí, a população branca aqui no Brasil, 47%, né, do território brasileiro formado por brancos, 43,42% formado por pardos, a gente vai já falar sobre essas pessoas aí daqui a pouquinho. População negra, compondo 7% da população total, lembrando que o brasileiro já ultrapassou a barreira dos 200 milhões de habitantes. População asiática com uma quantidade ali, né, em menor número. E a gente tem uma população indígena também de 0,42%. Essa fonte, que é o IBGE, ela diz aí muito, né, sobre como está composto o território brasileiro com relação à população. Os pardos, a gente já vai falar agora aí, é a mistura entre pessoas de referências étnicas diferentes. Então tem gente que é pardo porque é filho de branco negro, se considera pardo porque é filho de branco índio, né? Então vai ter essa denominação. Tem pessoas que não querem ser pardas, né? Não se consideram pardas, se consideram brancas, né? Então, nessas pesquisas do IBGE, a pessoa que é entrevistada, nos censos, a pessoa que é entrevistada, ela própria se manifesta como sendo de uma referência étnica própria, né? Então ela se considera branca, se considera parda, e por isso que mostra aí nesse índice que a maioria é branca. Pode até ser que não seja, mas a maioria das pessoas no Brasil se declaram brancas, se declaram como pardas. Isso é um grande problema, inclusive, a ser corrigido nos próximos censos do IBGE, né, que é a questão da pessoa se declarar, né? E será que ela está se declarando corretamente ali, né, na referência étnica da qual ela pertence?
né? Mas é assim que funciona. A gente observa um território brasileiro formado por pessoas, em grande parte, que foram misturadas, né, de diversas referências aí ao longo do território brasileiro, ao longo da história. Então a gente observa pessoas que são filhas de pessoas brancas com pessoas negras, né? Esse próprio pai ou mãe negra da pessoa é filho de um outro branco com outro negro, que misturou e tudo mais e gerou toda a população. Tem pessoas que nascem negras, mas tem um avô, um bisavô que era branco, então vai ter toda essa mistura envolvida quando a gente para pesquisar as ascendências aí do território brasileiro. Então vamos falar sobre que processo é esse que faz com que as pessoas aqui no Brasil fiquem misturadas. É a questão da miscigenação, né? É isso que a gente está vendo aí, que é a mistura, é o cruzamento, é o resultado das relações sexuais entre pessoas de grupos étnicos diferentes. E aqui no Brasil ela foi muito intensa porque ela está relacionada com exploração portuguesa, com exploração de outras nacionalidades europeias aqui no Brasil, está relacionada com a exploração de negros africanos que foram trazidos da África aqui para o Brasil, foram intensamente explorados também, essa força de trabalho, sexualmente explorados também. População indígena, né, na medida que foram ocupando áreas aqui do norte do Brasil, foi ocorrendo também essa mistura, que também foi uma mistura sexual entre colonizadores europeus, exploradores europeus e a população indígena. Aqui na região, essa é a principal, né? Então houve toda essa modificação aqui, toda essa na composição do brasileiro. Um território que antes era só indígena, muitos indígenas foram mortos, mas ao mesmo tempo, né, os brancos foram interagindo sexualmente com a população negra e com a população indígena, né? Então houve toda essa mistura. Nós somos essa mistura toda, onde todo mundo ficou com todo mundo e formou, né, composições como essa, né? Pessoas que têm referências de duas, né, uma ou duas ali, características étnicas. Pessoal, agora a gente vai ver um vídeo, um documentário bem interessante, que é um trecho de um documentário bem interessante, que é baseado no livro do Darcy Ribeiro, né, O Povo Brasileiro, onde o próprio Darcy Ribeiro vai mencionar para a gente aí o que é essa mistura toda, que foi a miscigenação brasileira, tudo mais. Vamos acompanhar. Então a cultura brasileira é uma cultura de retalho. O que ela pode ter de singular decorre da invenção de um brasileiro livre, que poetiza livremente, ou que romanceia livremente, ou de um artesão que guarda uma técnica. Mas é, sobretudo, o que o povão guarda. Povo novo, você misturando índio sem tanga, pelado, mas com uma sabedoria incrível. Sabia viver na floresta e sabia ensinar a viver na floresta. Esses povos indígenas fizeram a fusão cultural com portugueses, poucos, e com negros vindos da África. Dessa sementeira humana nasceu o povo-nação de 150 milhões que somos hoje, cultural e linguisticamente unificada, certa e segura de sua própria identidade nacional, como gente que, já não sendo índia, nem afro, nem europeia, é uma coisa nova nesse mundo. O Brasil é resultante da fusão desses milhões de gente desencontradas. Fusão genética, uma vez que a mestiçagem aqui sempre se fez sem freios e sem nenhuma noção de que fosse crime ou pecado. Fusão também espiritual, pela confluência que aqui se deu dos patrimônios culturais de nossas diversas matrizes. Tudo isso nos plasmou como um povo mestiço na carne e no espírito. Como tal, herdeiro de todas as taras e talentos da humanidade. Então é isso, né? Nesse vídeo que tem até a participação do Chico Buarque, né? Também lendo alguns trechos do livro, ele mostra isso, né? Essa fusão, essa mistura de referências, tanto sexuais como também culturais, né? Que ocorreu entre os europeus, os indígenas e os negros aqui no que a gente chama de Brasil hoje em dia, né? Formando toda a nossa população. Então é muito complicado dizer quando uma pessoa é apenas daquela referência étnica. Claro que existe, não vamos dizer que não existe, mas
é cada dia mais difícil, né, ter apenas uma referência. Vamos verificar então cada um desses grandes grupos étnicos que formou o território brasileiro, que nós somos hoje. Vai começar aí com o grupo indígena. Aproximadamente 800 mil indígenas no Brasil atualmente, é muito baixo, levando em consideração que a gente tem cerca de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Outra coisa interessante com relação aos termos é deixar de usar o termo índio para usar o termo indígena. Também é um termo que não é mais socialmente aceito, né? Nos estudos acadêmicos se prefere utilizar o termo indígena. Índio está cada vez mais se tornando um termo assim, pejorativo, né? Ofensivo. Então tem todo esse cuidado hoje em dia, pelo menos para quem se preocupa, né, em não ser ofensivo, em usar o termo indígena. Mas mesmo assim, mesmo sendo minoria na população brasileira, ainda existem várias comunidades indígenas com línguas próprias, modo de vida próprio, ainda tem algumas sociedades que ainda são nômades, por exemplo, e outras que estão concentradas ao longo do território brasileiro, sendo o Amazonas, né, ainda um dos estados onde mais concentra população com referência indígena, né, que até hoje ainda tem ali áreas próprias. O Amazonas, o Pará, né, também concentram, Roraima, também concentram ali alguns grupos bem numerosos em relação ao território brasileiro. O problema, uma das características, né, do grupo indígena atual aqui no Brasil é justamente essa, o fato de serem minoria e de terem um modo de vida. A população indígena tem um modo de vida diretamente ligado com a terra, né, com o solo, e eles precisam desse espaço para manter esse modo de vida até hoje. Tem muitos problemas nesse sentido, onde a gente tem, por exemplo, fazendas, fazendeiros, produção agropecuária, invadindo, ocupando áreas que já estavam preservadas ali para áreas de comunidades indígenas. Então tem todo um conflito aí nesse sentido. Em 1973, no Brasil, é criado ali o Estatuto do Índio, aqui no território brasileiro, já num governo militar, para tentar auxiliar, né? A presença de comunidades indígenas era benéfica até mesmo para a preservação das fronteiras do Brasil. Então isso também era benéfico nesse sentido. E aí nós temos aí a FUNAI, né? A Fundação Nacional, que serve justamente para atender esses interesses indígenas, né? Manter ali a questão das áreas destinadas a essas comunidades, né? Defender direitos legais dessa população. Eles têm vários conflitos ainda relacionados a isso. Uma ideia também que é muito discutida até hoje é a questão do que a população indígena quer, né? Se ela quer preservar a cultura indígena, das comunidades indígenas, ou se ela quer ter direitos a entrar na sociedade das grandes cidades. Esse ainda é um embate, né, muito forte do que se quer, né? Se o indígena quer entrar na rotina de estudos, faculdade, entrar em rotinas de trabalho, típica das grandes cidades, ou se não, se quer se manter preservado, manter isolado, né? Tem toda uma contradição ali, né, em que é uma discussão complicada, né, que não é recente, né? Até hoje ainda ocorre aí do que se deve ser feito com as comunidades indígenas, o que se quer, né, nesse sentido. Vamos verificar outra referência do território brasileiro, que é o grupo negro, né? A população negra do território brasileiro, todas elas de referência africana, com esses traços, né, que são bem diferentes ali dos traços indígenas, onde aqui no território brasileiro grande parte da população tem referência africana, justamente, né, porque foram trazidos muitos negros para trabalharem como escravos aqui no Brasil. Mesmo uma característica que é muito chata da gente comentar hoje em dia, mas que ocorre, é o fato de que a população deixou de ser escrava, a população negra, mas continua não tendo acesso, se a gente for comparar pessoas de outras etnias, de referência étnica europeia, por exemplo, né? A população negra ainda ocupa lugar sem muito destaque. Se a gente for comparar os salários médios da população negra, tem salários mais baixos, né? A população de baixa renda, em grande parte, é negra, né? Justamente porque esse é reflexo de pessoas que não eram de famílias abastadas na época da escravidão e continuam não sendo.
Algumas pessoas, né, algumas famílias conseguem ultrapassar essa barreira, mas a gente está falando aqui de média, né, de população média. A gente ainda observa uma desigualdade muito grande entre brancos e negros aqui no Brasil, e entre indígenas mais ainda, né? Vamos verificar a próxima tela que mostra, por exemplo, taxas de desemprego, a questão do preconceito. Por que a questão do preconceito contra a população negra ela ainda é muito forte? Porque como em sua grande maioria é população de baixa renda, sem acesso à educação, né, sem acesso a emprego, e isso vai fazendo com que os índices de criminalidade para a população negra ainda sejam muito altos. E mesmo quando ocorre criminosos de cor branca, né, ainda tem uma situação muito chata no Brasil, que é o fato de você tentar proteger criminosos brancos, né, ver que eles tinham defesa e tudo mais, e quando a gente vai ver um criminoso de cor negra, já tem aquele pensamento, mas já nasceu assim, já veio assim, né, daquela área ali, aquela área não presta, né, como se todo mundo que nascesse de baixa renda estivesse, né, direcionado para criminalidade. Essa é uma realidade muito cruel aqui do Brasil, que tende, né, a ainda não dar vez, não dar voz à população negra, à população indígena, e não só isso, a mulher também, né, cada vez ainda, né, tendo que passar por esses problemas aí, preconceito entre as próprias mulheres, né, preconceito religioso, preconceito contra orientação sexual. Então tem todo um problema que não é exclusivo da população negra, mas que já é histórico no caso da população negra, né, que tem todo esse problema aí de acesso, né, tem todo esse problema de chegar a níveis ali de renda, de emprego, de oportunidades que fica ali de maneira mais igualitária, né? Por isso que hoje em dia se discute muito a questão das cotas, né, nas universidades, que é outro tema seríssimo assim com relação a isso, né? Será que tem que ter cota destinada para a população negra, né? Existe hoje em dia nas faculdades brasileiras uma quantidade de vagas específica para quem é negro, quantidade de vagas específicas para quem é pardo. Então tem toda uma discussão nesse sentido. Será que isso ajuda mesmo? Existem pessoas que argumentam que sim, pessoas negras e pardos indígenas têm direito a ter vagas específicas para tentar diminuir a desigualdade, né? Mas ao mesmo tempo tem um outro argumento de pessoas que dizem que esse tipo de separação entre vaga para branco, vaga para negro, vaga para indígena, isso faz aumentar ainda mais a desigualdade, né, entre pessoas ali de etnias diferentes. Então é uma discussão que é seríssima, né, que envolve questão social, envolve preconceito, né, envolve questão de renda. Uma discussão pesadíssima aí para o território brasileiro, para a sociedade, né? A gente já tem aí vários e vários exemplos de pessoas que discutem bastante ações de preconceito muito forte com relação à população negra, e indígena também, e feminina também, e homossexuais também, e deficientes também, e tudo relacionado, né? Preconceito é complicadíssimo para a população que não sofre isso, né? Quem não sofre preconceito, né, realmente não está alheio nessa discussão, mas quem está dentro ali do negócio sabe como é que funciona. Casos e casos ao longo do Brasil todo. Vamos continuar verificando que mesmo assim existem pessoas da comunidade negra brasileira que conseguem sim ter grande relevância, grande destaque no território brasileiro, como a gente vai observar aí, né? Vários exemplos. O Joaquim Barbosa, que, né, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, teve uma relevância muito grande, né, há alguns anos atrás, por conta dos esquemas de corrupção brasileira, e foi ele, né, que foi trabalhou nesse sentido de julgar, né, de acompanhar todo esse processo. Então ele teve um destaque muito grande na sociedade brasileira. O Gilberto Gil chegou, um cantor, né, um cantor, compositor muito famoso, chegou a ser ministro da Cultura, né, na década passada. E também o Milton Santos, já falamos sobre ele lá na aula sobre regiões brasileiras, né? E ele também tem um destaque muito grande para a comunidade de geógrafos do Brasil,
por conta de ele ter escrito vários livros aí que ajudam a estender os horizontes, né, da geografia. Na verdade, ele é um advogado, mas ele tem ali um destaque muito grande porque ele escreveu muitos livros que utilizam ali, que estão relacionados, né, com a lógica da geografia crítica, como a gente chama. Vamos continuar verificando agora sobre a terceira referência étnica do Brasil, que é a população branca, né, que mesmo assim, como a gente fala da história do Brasil, em grande parte vindo de portugueses, né, vindo de pessoas de origem europeia. Mas mesmo os portugueses que vieram para cá, eles já vieram de Portugal com uma referência toda misturada ali, eram descendentes de negros, de negros não, perdão, alguns negros sim, né, descendentes de gregos, de árabes, né, a própria comunidade europeia já é por si só uma mistura, né, eslavos, né, também, que já vieram para o território brasileiro com essas referências já totalmente misturadas. Então, o Portugal tem essa influência muito grande, já falamos sobre isso na unidade 3. Então, a gente tem uma predominância, uma quantidade muito grande hoje em dia de pessoas que são descendentes de portugueses, de italianos, espanhóis também. São as principais referências aqui do território brasileiro. Isso é muito comum, por exemplo, nos sobrenomes, né, como tem ali referências Oliveira, Lima, Dutra, Silva, Soares, né, Soares também, um sobrenome espanhol. Então vai ter todas essas referências que são de outras nações, que foram só transformadas aqui para o idioma português, para ficar certinho, mas são referências de outras nações. Vamos observar então que além da colonização, na próxima tela a gente vai ver isso, além da colonização brasileira, ocorrida pelos portugueses, houve uma entrada no final do século XIX muito forte, depois da liberação da abolição da escravidão, uma entrada muito grande de outros italianos, principalmente, alemães. A região sul do Brasil tem uma quantidade de alemães muito forte, né, russos, japoneses também ocuparam aqui essas áreas e ajudaram, né, a compor o nosso território brasileiro, colocando ainda mais referências, né? A gente nem falou aqui das referências árabes, das referências japonesas, que também compõem a nossa sociedade, que nós chamamos de Brasil. Como nós sabemos, é essa mistura toda, dessas três referências aí, onde nem todo mundo, né, vai ser igual, né, vai ser justamente vai ter essas diferenças aí nas referências, e ainda continua tendo problemas de que todo mundo não é igual nem de maneira étnica, né, falando, e também nem com relação à qualidade de vida. Vamos fechar a aula de hoje vendo novamente um trechinho daquele documentário relacionado ao livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Vamos lá. A Índia prenhada pelo branco pare um filho. E quem é esse filho? Da Índia. Ele não é índio, nem quer ser. O índio é gente oprimida. Ele vai ser um caçador de índio, matador de índio. Ele não é europeu, nem o país considera como igual. Ele é um filho da terra. Então começa a surgir um povão que não é nada, que não é ninguém. Dessa ninguém-dade ele só pode sair virando outra coisa. Foram aqueles povoadores à toa que prepararam o campo para o único processo de colonização que teria sido possível no Brasil, o da formação, pela poligamia, de uma sociedade híbrida. Deve ter sido como um calço ou forro de carne, amortecendo para os colonos portugueses o choque violento de contato com criaturas inteiramente diversas do tipo europeu. O trecho do livro ainda fala da questão da poligamia, que a gente nem falou aqui, né? Poligamia mesmo, todo mundo, né, ficando com todo mundo, famílias, né, intensas aí, feitas por uma única pessoa, um único grupo de pessoas. Isso foi muito comum nos primeiros séculos brasileiros e quem sabe até hoje em dia. Isso mesmo, né? Responderam aí sobre o primeiro desafio do dia, né, colocando esses aspectos que infelizmente no nosso país ainda tem muito que melhorar. Principalmente todas em relação ao IDH, né? Isso, saúde, educação, salário, que é a renda de um modo geral. Infelizmente o IDH, né?
o índice de desenvolvimento humano ainda pra gente que mora aqui, é baixo, né? A gente verifica aí que, de acordo com a ONU, é considerado alto, mas na verdade, onde que a gente observa isso? Lógico que existem as regiões sul, sudeste, né, que são mais desenvolvidas. Já quando chega aqui na região norte, nordeste, não acontece isso. Então, a gente verifica, né, que a partir dessa charge que a gente observa aí no nosso desafio do dia, ainda tem que melhorar bastante coisa. A gente é um dos países mais ricos do planeta, né? Através do produto interno bruto, está entre os 10 maiores. Mas isso não acaba chegando para a população, de acordo aí com o IDH. E nessa charge a gente observa aí que tem uma pessoa dormindo na praça, né? Então, não é a todos que isso chega, tá? E no desafio, no segundo, né, verificando aí as características dos seus antepassados. As origens, os meninos responderam ali, né, deram ali um histórico. O outro lá que tem orgulho de ser caboclo. Não vai estar errado o termo caboclo, depende muito da forma como você fala. O professor Iane falou que às vezes se ofende, né? É meio complicado chamar alguém de caboclo, assim, né? Parece ofensivo. Mas depende muito da forma como você fala, viu? O termo caboclo ele não é errado, não é pejorativo. Agora, se você fala de um jeito que parece ofensivo, aí sim, aí fica complicado, né? Lidar com uma pessoa desse jeito. E o outro menino lá, o Silas, né? Falou que os cearenses, né, e não sei o que, os indígenas, e não sei o que, a gente entendeu aqui, tá, Silas? O pessoal começou a rir ali na sala, mas é isso mesmo, viu? A trazer as origens, tentar traçar as origens aí, quem sabe tem coisas aí que a gente faz na nossa vida que veio lá, né, dos nossos antepassados aí, que seria interessante a gente levar para frente, né, professora? Até mesmo a gente verificou quando a gente estudou ali sobre a Amazônia, onde foi muito influenciado pelos nordestinos quando vieram trabalhar nos seringais. Isso mesmo. E nós que estamos aqui, né, temos essa referência sim, não adianta negar. Gente, obrigado pela participação de vocês. Estamos encerrando aqui mais uma aula. Amanhã, aula 16, quase acabando o curso de Geografia na unidade 4. Boa tarde, professor. Boa tarde todos os alunos. Boa tarde, professora Ludmila. Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde a todos vocês. E amanhã retornamos continuando as nossas aulas de Geografia. Até amanhã.